Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente, um K que é mais fácil de achar. Quero fazer um vídeo bem curtinho. Eu sempre falo isso, vocês sabem que aqui no canal é meio impossível, tá? Mas a ideia é fazer um vídeo bem curtinho sobre esse trabalho aí, né? Proteínas baseadas, ou proteínas de origem animal e vegetal, possuem efeitos pós-prandiais diferentes sobre o gasto energético, glicemia, insulina e lipemia. Uma revisão, tá? Então, basicamente, o que esse... Vamos logo lá para a figurinha para a gente adiantar. O que esse trabalho aí está dizendo, né? Ele diz o seguinte, começa falando com nós, geralmente discutimos proteína de origem animal, vegetal, nós estamos mais preocupados, por exemplo, com o score de aminoácidos, aminoácidos que tem, que não tem, né? Então, por exemplo, proteínas de origem vegetal tem uma limitação ali em lisina, leucina, metionina, então tem um perfil pior. A digestibilidade da proteína vegetal está entre 75% e 80%, a digestibilidade de proteína animal 90%, 95%. A própria acesso às enzimas digestórias é diferente. Mas é que ele, como o próprio nome diz, né, pós-prandial, pós ali a ingestão e tal, ele quer dizer justamente o que acontece com essas proteínas no metabolismo intermediário. E aí ele parte da análise que justamente muitos dos aminoácidos que não estão em grande quantidade na proteína de origem vegetal estão no animal. Né? Mas não só isso. Ele cita, por exemplo, que em proteínas de origem animal, por exemplo, você tem leucina, valina, isoleucina, a própria lisina, e esses aminoácidos, diferentes da maioria, ele coloca em inglês, um termo que seria em português, são insulinogênicos, ou seja, eles potencializam a liberação de insulina em função de carboidrato. Tá? Então, esse efeito faria com que a parte metabólica, né, não só aquela digestão, absorção, mas assim que esses aminoácidos entram ali na circulação protohepática, a circulação sistêmica, vai ter um efeito diferente. Aí na figura, como a gente pode ver aqui, né, ele destaca a fonte de proteína, e aí ele cita algumas coisas, por exemplo, a taxa de digestão e absorção é maior, e aí ele coloca aqui, ó, a concentração plasmática de aminoácidos como BCAA, lisina, treulina é maior nas proteínas de origem animal. Isso, aí começa a desencadear uma coisa interessante. Começa, por exemplo, lá no intestino, isso vai ser responsável pela maior liberação de incretinas, né, que vão ajudar na secreção ali de insulina. Então, ele fala aqui do GIP, do GLP-1. Então, aí você vê que na hora que você tem uma composição maior de aminoácidos insulinogênicos, como eu comentei, você vê que vai começar a ter alguns efeitos no metabolismo. Então, esses efeitos, por exemplo, aqui, né, GLP-1, GIP, são incretinas, né, estimulam. Então, aí, com esse maior aumento da liberação de insulina, vai ter uma glicose pós-prandial diferente em relação à proteína de origem animal de vegetal, ou seja, a proteína de origem animal teria uma glicemia, ajudaria a redução da glicemia no período pós-prandial. Aí uma outra coisa, em função da própria insulina e tal, né, ele começa a falar que a formação de quilomicrons vai ser menor, portanto que o clearance, né, a depuração, a destinação desse quilomicron também é diferente. Isso na prática resulta num perfil, numa concentração de triglicéridos circulantes menor também no perfil, no período pós-prandial. E aí isso vai acabar resultando também, né, por outros motivos, ele fala aqui, além do triglicéride, os triglicerídeos como queira, como um todo, os próprios ácidos graxos vão estar em menor concentração. Isso também seria uma consequência da insulina, você vê como ele aponta aqui, ó, a insulina teria um efeito, por exemplo, de redução da lipase hormônio sensível, né, então, por exemplo, fazendo com que menos lipídios fossem liberados, e ao mesmo tempo, faz com que, por exemplo, mais lipídios sejam captados via lipase lipoproteica. Então, você vê que, como comentei, era um vídeo bem curtinho, mas me chamou a atenção esse trabalho justamente pelo fato que, normalmente, quando nós conversamos sobre a fonte de proteína nessa dualidade animal e vegetal, nunca se fala, né, além do perfil de aminoácido, nunca se fala do que acontece uma vez que esses aminoácidos entram ali na corrente de sanguínea, são absorvidos pelos enterócitos. E esse trabalho aqui é bem interessante, que ele tem uma discussão bem legal, uma revisão, né, como o próprio título dizia, ou diz, ele cita que tem tudo para ser diferente. E aí ele cita, por exemplo, a parte dos aminoácidos insulinogênicos, insulina, como isso vai desencadear toda aquela pilha de dominós, né, as incretinas, a própria insulina, e como isso vai
efeito no metabolismo de lipídio, de carboidrato, na própria insulina. Então, a ideia do vídeo é justamente trazer uma discussão a mais aí, né? Para a gente ficar de olho, e não ficar só naquele perfil de vegetal versus animal, score de atividade, como combinar, tal. Não que isso não seja importante, não é essa é a minha ideia aí, é não falar que não seja importante. Mas trazer uma discussão adicional ao tema, tá ok? Então é isso, curte, comente, compartilha. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Chame aí os seus amiguinhos para se inscrever também, tá ok? Então é isso aí. Sempre fazer um tempão aí, correria, não fazer vídeo, mas espero aí que faça uma leva aí, né? Aqui os vídeos parecem que são por atacado. De repente já faça uma leva aí nos próximos dias, tá ok? Então é isso, um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais, se Deus quiser.